Boa tarde, pessoal. Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista, e hoje nós estamos aqui para mais uma de nossas lives literárias. Naturalmente, a convidada dessa tarde é uma pessoa muito importante para as reflexões contemporâneas, para compreendermos a situação do planeta e a situação do Brasil nesse momento de transição, nesse momento pandêmico, nesse período tão difícil que estamos vivendo. Hoje conversaremos com Ruth Manos, falar sobre o novo livro dela e do Jamil Chad, 10 histórias para tentar entender um mundo caótico. É um livro bastante interessante porque ele vai falar de economia, das transições culturais, de desigualdade social, felicidade e outras temáticas importantes para tentarmos compreender todo esse momento difícil, esse momento caótico e tão inseguro para a humanidade. A Ruth Manos, ela é advogada, escritora e professora, já publicou 7 livros, com a editora Sextante ela também publicou Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas e Um Dia Ainda Vamos Rir de Tudo Isso. Apresentou com Jamil Chad também o podcast Geração P, entre maio e julho de 2020. Os assuntos deste Geração P versavam sobre a pandemia e todos os desdobramentos e prospecções da humanidade a partir desse momento transicional. Para conversar com vocês hoje, eu vou dar aquele recado convencional. É um prazer imenso estar com vocês, representar a Livraria Martins Fontes nesse momento, nessa conversa. Espero que todos vocês sintam-se acolhidos pela nossa equipe e que vocês também estejam à vontade conosco para participar, fazer as perguntas necessárias que vocês queiram. Importante dizer também para vocês que a Martins Fontes Paulista tem mais de 200 mil títulos disponíveis à pronta entrega e também pelo nosso site martinsfontespaulista.com.br, bem como estamos com um saldão online e também um saldão presencial. Então, para você que queira fazer boas aquisições, boas leituras, livros com desconto, é só seguir conosco aí nessas novidades, tá bem? Nesse momento, então, vamos verificar se a Ruth Manos já está disponível para começar esse bate-papo. A conversa hoje tem um aprofundamento interessante, é um livro muito gostoso de se ler, porque as reflexões são colocadas de maneira muito palatável e muito agradável. Que eu fiz a leitura nesses últimos 2 dias de final de semana. Gostei bastante, é um livro acessível e já está vendendo muito na Livraria Martins Fontes Paulista. Boa tarde, Ruth Manos, muito prazer, obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Rafael? Prazer, né? A gente se falou agora ao vivo, literalmente ao vivo. É um prazer estar aqui com vocês. Aqui já é boa noite, né? Eu já estou em Lisboa, que são 9 horas. Estou super feliz de estar aqui, feliz de falar sobre o livro e feliz com todo o apoio da Martins Fontes também nesse processo. Ruth, é um prazer enorme da nossa parte ter você nesse diálogo, até porque os seus livros têm uma demanda, uma procura muito grande na livraria. Você é uma autora muito querida e muito indicada também pelos livreiros da casa, então é muito importante ter você aqui. E poderíamos também ter o Jamil Chad, né, conosco, porque... Ele está aqui, ele está assistindo, ele até mandou uma mensagenzinha. Obrigado, Martins Fontes. Eu virei e falei, Acabei de ver. Jamil, fica aí. Eu falei, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, você corneta. Eu brinquei, faz uma de hater, entendeu? Ô, Jamil, muito grato pela participação também. O Jamil está aqui conosco, galera, assistindo, vai fazer suas intervenções necessárias. Se porventura a gente atravancar os caminhos, tiver alguma incoerência aí nas reflexões, Jamil, por gentileza, então faça essa correção. Livro importante, eu acredito que é um livro que não tem gênero, um livro que não tem idade, o 10 histórias para tentar entender um mundo caótico. Né? Eu gostei demais da leitura fluida, e eu gostei muito do movimento do livro também, Ruth, porque vocês trazem, a princípio de cada reflexão, uma história, e uma história que se passa em um lugar distinto do planeta, lugares inusitados, peculiares. Então, esse é um movimento gostoso de iniciar uma reflexão e vocês aprofundam bastante também. Parabéns pelo trabalho, Ruth, e eu gostaria que você começasse a falar para a gente como é o processo de elaboração desse trabalho,
como foi a gênese do 10 Histórias. Esse livro foi concomitante mais ou menos ao Geração P. É isso mesmo, Ruth? Foi. Na verdade, foi um processo muito legal, né? Eu e o Jamil, a gente já se conhecia enquanto leitor um do outro. Depois, por alguns acasos do destino, a gente se conheceu pessoalmente. Eu passei uma temporada em Genebra, onde vivo o Jamil, para fazer a pesquisa do meu doutorado. E aí, logo que a gente se conheceu pessoalmente, a gente falou, não, a gente quer escrever alguma coisa junto. Porque a gente tem uma visão de mundo muito parecida, né? Muito diferente uma série de assuntos. Mas eu acho que o fato dos dois viverem muito essa dinâmica internacional, né? E não digo a dinâmica internacional no sentido de morar fora, né? Porque é plenamente possível, a gente vê muita gente que vai morar fora e continua vivendo em pequenas comunidades locais, só com brasileiros, e não vivem isso. Mas acho que eu e o Jamil, a gente trabalha com questões, né? O Jamil como correspondente internacional, como alguém que estudou relações internacionais, e eu como alguém que faz doutorado em direito internacional e que acredita muito intensamente no direito internacional como um norte, né? Um verdadeiro norte para as políticas nacionais. Eu acho que a gente encontrou esse, né? A gente falou, não, vamos escrever. Só que a gente não sabia o quê. E isso que era engraçado. Então a gente ficou numa situação de, e aí, o que vai ser? Então a gente pensou em muita coisa. A gente chegou a pensar num dicionário de termos internacionais. A gente foi, voltou. E uma hora a gente chegou à conclusão de que o que a gente tinha de mais valioso eram as nossas histórias, né? As histórias do Jamil são indescritíveis. Ele viajou por 70 países, viajou com os papas. Eu brinco, né? A história do Jamil é sacanagem. Eu tive ali que coletar as minhas com pinça, por mais que eu tenha viajado muito. Mas o Jamil tem muita coisa. Então eu falei, vamos pegar essas histórias, né? E aí depois, com as conversas com o assistente, com a editora, a gente chegou à ideia de que um bate-papo, uma conversa, era tudo que a gente queria, no sentido de que o que a gente acha que falta no mundo agora é conversa, né? Sim. A gente vive nas nossas bolhas, e quando eu digo a gente, eu também me incluo. A gente vive nas nossas bolhas, nas quais a gente vai dialogar com as pessoas que geralmente pensam que nem a gente, e a gente nem sai das mesmas perguntas, né? A gente, então vamos falar sobre, não sei, sobre desigualdade de gênero. E as pessoas com as quais eu convivo, a grande maioria acha a mesma coisa que eu. E eu falei, não, a gente precisa de diálogo num sentido de, caramba, nunca pensei nisso. Caramba, nunca me fiz essa pergunta. Então, se desafiar. Então, acho que foi muito legal por isso. E em relação à Geração P, que você perguntou se foi concomitante, foi. A gente fez Geração P enquanto a gente estava escrevendo o livro. Né? A gente começou o livro um pouco antes da pandemia. Foi bem no comecinho do ano mesmo. Mas ele acabou se desenrolando muito durante a quarentena também. Que legal. E que trabalho bonito também o do Geração P, né? O episódio com Leonardo Boff, com Leandro Carnal, né? São contribuições assim pungentes, importantes, né? Para elucidar, para ampliar a discussão, para trazer uma reflexão lúcida, né? Eu gostei bastante, eu ouvi alguns dos episódios, achei assim formidável. Fiquei triste porque são 22 episódios e findou ali em julho, né? 21 de julho. Mas, de todo modo, assim, é um material importantíssimo para a galera que está nos acompanhando, vale a pena acompanhar. A gente quis trazer uma visão um pouquinho diferente daquilo que a gente estava vendo, né? Porque a gente via muito os debates sobre a pandemia num lugar de número de mortes e como que o governo está lidando ou não e tal, que é super importante. Mas a gente queria buscar um caminho um pouco mais humano para falar disso, que não era aquela coisa de o novo normal, que todo mundo fala o novo normal, ninguém explica o que é o novo normal e fica essa coisa meio patinando, né? Então a gente quis pegar pessoas, né, visões interessantes, pessoas com elementos legais, né? Então Leonardo Boff, a Sônia Guajajara, o Gregório, o Karnal, o Nobre. Então foi muita gente que pôde acrescentar coisas que eu acho que são importantes de ser ditas, mesmo que não fosse durante a pandemia, mas que eu acho que acabou ajudando a tornar esse momento um pouco mais produtivo do que produtivo no bom sentido, não de né, fazer pão natural em casa, aquelas coisas, mas produtivo no sentido de reflexivo e para a gente melhorar enquanto pessoa. Sim, sim. E realmente conseguiram. É um material muito bom. Inclusive, né, é por isso que eu fiz essa relação, porque o livro ele dá esse movimento também, né, esse movimento gostoso do diálogo, da contribuição, de perspectivas diferentes, né? E aí, pensando um pouco nessas reflexões, que vocês tecem aí 10 capítulos, 10 temáticas,
poderia entender como 10 pilares de reflexão importante para a contemporaneidade. Algumas questões já milenares, né, em que a humanidade vem enfrentando e muitas vezes não conseguiu superar ainda, e outras questões bem contemporâneas, peculiares ao desdobramento desse movimento depois da pandemia, né, e durante a pandemia. E o que eu queria perguntar a princípio para você, para entrar propriamente nas temáticas, Ruth, é um ponto bem sensível que vocês refletem e que eu gostaria de te escutar um pouco e para você falar para a galera, que é sobre a vulnerabilidade, né, governamental, né, a falta de liderança e os desdobramentos que se deu a partir desse momento catastrófico, né, dessa crise humanitária. A gente ficou meio que órfãos, né, das instituições, das figuras políticas, e você usa um termo bonito, apesar de ser duro, mas é um termo interessante, você fala de uma míope disputa política, né? Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente como se deu, o que é essa míope disputa política e como que você sentiu isso enquanto uma pensadora contemporânea, uma professora, educadora, advogada, né? Como que você sentiu essa orfandade das figuras políticas, né? Esse desolo, digamos assim. Interessante. Olha, antes de eu responder, Rafael, já vi que tem uma pessoa perguntando qual é o nome do livro. Então, se você de repente quiser colocar e fixar, mas é isso, são 10 histórias para tentar entender um mundo caótico. Eu e os meus títulos grandes, né? Eu deixo a Nana da C7 completamente enlouquecida com os títulos grandes que eu invento e eu martelo e falo, não, é isso que eu quero, nem cabe na capa, mas tudo bem. Eu acho muito interessante você pegar nesse ponto, porque eu sempre digo sempre não, né? Eu há alguns anos digo uma coisa que eu confesso que eu já sou uma jurista, né, uma advogada muito descrente no direito interno, né? Então, para quem não é do direito, direito interno são as leis de um país e direito internacional é aquilo que é global, né? Então, as organizações internacionais, as declarações, os acordos, os tratados. Por quê? O que eu acho mais assustador e que a gente está vendo muito no Brasil agora, e a gente está vendo muito nos Estados Unidos agora, é que esses movimentos políticos, né, você vai de um centro-esquerda para uma extrema-direita numa velocidade inacreditável, fazem com que o direito interno fique muito sujeito a essas mudanças e que a gente fala, né, como diria nos episódios do Chapolin, e agora quem poderá me defender? Por quê? O que você faz nesse tipo de circunstância? E eu sempre disse, o direito internacional ele não está sujeito a umas mudanças passíveis de uma eleição, né? De, às vezes, 2% de votos, 1% de votos. O direito internacional ele é muito mais sólido na medida em que ele é feito por todos os países e que, às vezes, um país está num momento político diferente do outro, mas, de certa forma, todos os países se tornam um pouco fiscais uns dos outros, né? Então, essa mitigação da soberania, que a gente diz no direito internacional, é uma coisa muito boa, porque você abre mão de um pouquinho da sua liberdade, né, interna, da sua soberania, em nome de uma responsabilidade coletiva pela situação do mundo. Então, o que eu acredito é que realmente a gente verifica uma coisa assustadora, eu acho especialmente no Brasil, em que a gente conseguiu confundir política, né, num momento de pandemia. Então, o que eu tento esclarecer? Aqui em Portugal, onde eu vivo, a gente tem um primeiro-ministro de esquerda, centro-esquerda, e um presidente que está mais para o centro-direita. Mas em nenhum momento eles entraram numa espécie de conflito para dizer tem que usar máscara, não tem que usar máscara. É só uma gripezinha. Não, as forças foram unidas, né, entre as diversas ideologias para combater um problema de saúde pública. Enquanto no Brasil, a gente teve um uso bizarro da pandemia, né? A gente vê, eu menciono isso no livro, com as políticas ambientais, vamos aproveitar a pandemia para deixar passar a boiada da desregulamentação ambiental. Um uso bizarro, né, de um problema de saúde pública para manobras políticas. E isso gerou uma espécie de um fla-flu entre os cidadãos. Então, eu que estive no Brasil um mês agora, eu reparo nisso, né? Tem muitas pessoas que, por serem bolsonaristas, por exemplo,
continuam vida normal, e bar, e sem máscara, e não sei o quê, enquanto outras pessoas falam, não, eu vou ficar em casa, não só por uma questão de saúde pública, mas por um posicionamento político. O que é muito louco. E que eu acho que não existe em outro lugar do mundo. Talvez nos Estados Unidos também, por causa desse fla-flu, né, entre republicanos e democratas no período de eleição. Então, o que eu acho muito impressionante é o que aconteceu no Brasil nesses termos. A questão de saúde pública acabou sendo massacrada pelo fla-flu político. Então, além de todas essas manobras desonestas, eu fico muito impressionada até mesmo com a posição das pessoas, né? Aquelas que às vezes elas estão em casa mais por um posicionamento político, até pela saúde pública, o que eu acho louvável, porque tem que ficar todo mundo em casa mesmo, sempre que possível. Mas é muito delicado. E ao mesmo tempo, a gente se depara com uma certa fragilidade das organizações internacionais, um enfraquecimento muito grande, especialmente por causa do posicionamento do governo norte-americano, né? Quando o país que mais injeta dinheiro nas organizações fala, não está do jeito que eu quero, então vou sair, como aconteceu, né, em termos muito graves na Organização Mundial do Comércio. Quando a gente vê essa relação que os Estados Unidos fez e que o Brasil foi imitando atrás, de não tá do jeito que eu gosto, então eu vou embora, eu não obedeço mais nada, eu assinei os tratados, eu ratifiquei os tratados, mas agora eu não cumpro, essa coisa de descomprometimento, a gente vê um enfraquecimento sim das organizações internacionais. Mas ao mesmo tempo, eu acho que esse processo demonstra pra gente, enquanto cidadãos, a importância das organizações. Porque, Rafael, eu não sei, você tá em São Paulo, não tá? Chegou um momento em que eu acho que quase todos os brasileiros ficaram assim, gente, que diretriz que é para eu obedecer? Quem que eu devo seguir? Porque a prefeitura diz uma coisa, o governo do estado diz outra coisa, o governo federal diz outra coisa. E todo mundo ficou olhando assim do tipo, o que é para fazer? É para usar máscara ou não é para usar máscara? É para ficar em casa ou não é para ficar em casa? É para tomar cloroquina ou não é para tomar cloroquina? Se não tivesse a Organização Mundial da Saúde, teria sido muito pior. Muito pior, né? Então, quando a gente, enquanto brasileiro, olha para uma organização que, por mais que esteja fragilizada, dá diretrizes muito claras do que a gente deve fazer para se proteger enquanto cidadão, a gente vê a importância disso. Sim. Então, acho que falei muito, mas é porque eu acho que é um assunto muito extenso, né? Então, muito complexo. Muito e tudo complexo. isso está no livro. Sim, está no livro. Você deixa uma reflexão muito clara e junto com o Jamil, né, tem uma lucidez e um repertório imenso para poder democratizar, tornar horizontal esse diálogo. Então, é um diálogo que fica muito claro e a gente consegue abarcar muitas coisas importantes. Agora, dentro dessa temática que você esteve falando agora conosco, Ruth, e você falando especialmente do caso brasileiro, como as figuras políticas, né, os líderes acabaram se comportando nesse momento tão delicado, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, porque aí eu gostaria até de retomar um ponto em que em um dos capítulos, o Jamil, para iniciar, ele traz uma entrevista que ele faz com a Greta, né, que é o Pirrades de Todo Mundo Univos, né, é o nome do capítulo, que é um capítulo muito bonito, muito delicado, mas também profundo e reflexivo. E aí ele faz uma pergunta, né, ele menciona assim para ela um recado que ela pudesse dar para o atual presidente da República. E ela diz: escute a ciência, né? Pensando nesse capítulo, nessa reflexão sobre o meio ambiente, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o movimento de negacionismo e as consequências desse negacionismo que se deu em pura barbárie, né, que vivemos contemporaneamente. Se a gente pensar na relação de poder e o que está sendo feito com o meio ambiente, com os biomas do Brasil, e também eu gostaria que você comentasse, enquanto educadora, advogada de questões trabalhistas, que você falasse um pouco sobre os desdobramentos desse governo negacionista também na ciência, na cultura e no desmonte da educação, Ruth. Se não for muita coisa para você falar... Dá para falar, a gente acaba a live só com essa resposta. Não, mas tô brincando, eu vou falar um pouquinho. E olha, o Jamil, acho que o Jamil ainda tá aí. Jamil, escreva também, porque eu acho que, né, merece, ainda mais que o capítulo é dele. Por favor. Mas, Rafael, eu acho que
Eu sempre lembro muito de uma frase que o Antônio Prata escreveu numa crônica não faz muito tempo, que ele fala: no Brasil, a divisão já não é entre direita e esquerda, a divisão é entre civilização e barbárie. Exato. E eu acho que isso é um belíssimo resumo da situação brasileira, né? E eu fico muito feliz porque eu tenho amigos de diversas opiniões políticas que em outros tempos a gente estaria numa discussão, por exemplo, Lula-Aécio, que a gente estaria numa discussão PT-PSDB, e que chegou um dado momento em que todas essas pessoas, mesmo, né, neoliberais e pessoas que não são de esquerda, mas que falam, cara, parou, limites, né? Não é nada disso que eu quero. Mesmo pessoas conservadoras, pessoas mais de direita, pessoas mais ligadas a igrejas e muita gente que eu conheço, tipo, não é isso, não é esse governo que eu defendia, não é nada disso. Então, acho que é isso, se posicionar dentro da civilização e não ao lado da barbárie. Eu acho que a democracia, ela tem um movimento que é um pouco cíclico, né, Rafael? Eu adoraria te dizer que não, que eu acho que a democracia é absolutamente linear, né? E que a partir do momento em que a gente conquistou certos direitos sociais e direitos fundamentais, eles estão ali super seguros para sempre. Não é bem por aí. E a gente vive numa democracia muito jovem, né? Ó, o Jamil já está aí, ó. Negacionismo abre um mar infinito, perigoso e ameaçador. É exatamente Perfeito, isso. Eu acho que está Jamil. super alinhado com o que eu ia dizer. A gente no Brasil está numa democracia jovem e que eu acho que vai chegando um ponto no qual os direitos conquistados começam a incomodar uma elite existente, né? Que eu acho que é exatamente o que a gente viu no Brasil. Quando você começa um processo de muita democratização, um processo de combate à desigualdade, quando você vai avançando com esse processo, chega uma hora que uma elite vira e fala assim: peraí, né? Que agora está começando a incomodar os direitos que eu julgo que eu tenho. Agora a empregada doméstica está ficando cara, né? Agora, entendeu? Começa a falar assim: não, agora eu tenho que dividir avião com gente que eu não dividia. Então, no Brasil, né, ainda mais com esse comportamento muito elitista, aristocrático que a gente vê no Brasil, chega um momento em que as elites falam: agora chega. E aí a gente vê um certo movimento de falar: a democracia não pode ir tão longe, agora a gente precisa voltar um pouquinho para o ponto onde eu queria estar. E aí eu acho que a coisa de dizer que é, de certa forma, cíclica é porque enquanto não muda a cabeça da elite, ou enquanto não se combate uma existência de uma desigualdade social tão abissal, na qual existe uma elite muito ferrenha na defesa dos seus interesses, e uma comunidade, uma parcela da sociedade extremamente miserável, enquanto você tiver esse gap imenso, o que vai acontecer é esse ciclo. Esse ciclo de tipo, a gente vai dando direitos para isso, mas eu não quero, então volta. E agora a gente, mas eu não quero, e volta. E começa a ter um questionamento de todos os direitos sociais e da própria democracia. Então, o lance do negacionismo, como diz o Jamil, é um caminho terrível, porque eu acho que não é só a questão do conteúdo do que está ali, mas a forma como se exercita tudo isso. Porque tem muita gente dentro, né, dessa corrente negacionista que eu honestamente acho que nem é negacionista intelectualmente. Elas só se utilizam disso como uma ferramenta de domínio. Então, eu quero que a maioria da população brasileira acredite que a cloroquina é ótima, não porque eu queira tomar, mas porque é um discurso que fortalece o meu lugar de poder, né? Eu quero que a maioria da população acredite que a Terra é plana. Não necessariamente porque eu acho que eu vou pegar um barco e cair num dado momento, mas porque esse processo de, digamos assim, emburrecimento da população é uma forma muito eficaz de manutenção do poder. A partir do momento em que eu tenho pessoas que já não questionam e que já chegam num momento em que acham que estão convencidas, não, eu já entendi o mundo. É claro que eu já entendi que a Terra é plana e a cloroquina é ótima. Eu não preciso de universidade. Eu não preciso buscar informação. Eu já entendo tudo que eu acho ouvindo o que, né, essas pessoas que eu admiro dizem. Então, quando você interrompe a linha de educação, de questionamento, de informação, quando você interrompe essa cadência,
você está ganhando um instrumento de poder fortíssimo. Então, isso tem tudo a ver com o desmanche da educação, porque quanto mais você fala que o pessoal das faculdades é um bando de baderneiro, é balbúrdia, quanto mais você fala que a ciência está errada, quanto mais você fala que a Organização Mundial da Saúde está errada, quanto mais você constrói esse ambiente de ignorância e de truculência, mais fácil é o florescimento de um governo de ignorância e truculência. Então, é claro que o desmanche na educação existe a serviço disso tudo. Não é porque se quer cortar gastos para colocar em outra coisa, para colocar no exército, o que for. A tentativa de tornar a população cada vez mais ignorante e reduzir as bolsas, e reduzir o acesso ao ensino superior, e reduzir as verbas para a ciência, fazem parte de um projeto para viabilizar esse tipo de governo. Sim. Até que eu consegui parar de falar, hein, Rafael? Olha, reflexão extremamente lúcida, clara, objetiva e necessária. Rose dizendo aí, democracia em vertigem, ruptura, palmas, tudo é estratégico, enfim. A galera está em ressonância, pensando de um modo muito similar, parecido com você e com o comentário que o Jamil fez, muito grato, Jamil. Eu acho que essa reflexão é importante e eu gostaria realmente de ter levantado nesse diálogo, porque eu acho que é um dos capítulos que entra nessa temática mais importantes para a gente conseguir tentar ampliar esse diálogo, né, sobre a contemporaneidade do Brasil. Eu acho que é importante elucidar isso. A gente está falando de temas difíceis, de todo modo, eu vou desdobrar um pouco mais também e pedir para você falar agora, que você está falando sobre democracia, sobre o desigual, e eu gostei muito de um capítulo em que se dá uma reflexão a partir de uma história que você vive na Colômbia, especialmente ali o começo do texto é um objeto estranho no seu horizonte, um barulho estranho, e quando de repente você se depara com um tanque de guerra, né? Isso, o choque que você tem, né, com a naturalidade com que as pessoas veem essa situação e você não acostumada. E a partir daí vocês começam a dialogar, você e o Jamil, sobre as esferas da violência urbana, né? E vocês também começam a traçar as origens da violência, né? Eu coloquei inclusive assim uma reflexão como os estigmas da violência, né? O que uma realidade desigual promove, né, nos estigmas da violência. E você então coloca como as muitas dimensões do medo. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa experiência ali em Bogotá e posteriormente aquela experiência também dos registros dos rostos, né, em um trajeto específico que você vai fazer, que com toda a naturalidade eu fiquei assustadíssimo, e que você também fala, bom, aqui é natural, enfim. Comenta um pouco para a gente esse movimento, Ruth, como que se dá a violência, a banalização da violência e alguns dos pilares aí de, de, de motivos, de molas propulsoras para que isso se dê. Por favor. Essa história é interessante mesmo, são lembranças muito. Eu brinco, né? Acho que quando uma viagem dá tudo muito certo, é chato que você não volta com história para contar, né? Eu brinco. Hoje, já aproveitando um desabafo, hoje eu sofri um acidente de Uber. Hoje de manhã o Uber bateu e eu já dou o meu recado de escritor inconsequente usem o cinto, inclusive, no banco de trás, né? Mesmo que a distância seja curta. Mas eu fui arremessada contra a placa de acrílico que tem, eu tava sem cinto, bati a cabeça e tudo. Mas tudo isso para dizer, pelo menos eu voltei com uma história para contar no fim do dia, né? Pelo menos eu aprendi a lição do cinto de segurança no banco de trás e ficou tudo bem. E você, a priori, parece que você está muito bem, está falando bem, está com o rosto Foi um bonito, está todo gelinho, bati o elegante. braço, bati a cabeça, coloquei gelo, fui almoçar Entendi. um espaguete, deu tudo certo. Bom, que bom que Mas você está inteira aí conversando conosco. Grato que ainda bom. mais Não, por conta e disso, né? realmente Depois de um foi um susto recado desse. sutil da vida, do tipo, podia ter sido pior. Então, sinto no banco de trás também. Mas essa história da Colômbia, né? Que eu passei por Bogotá, aí já a história do tanque de guerra acontece em Barranquilha. Eu tô andando pelas ruas de Barranquilha à noite e
voltando de um restaurante, de repente eu olho para o começo da rua e tá subindo um tanque de guerra. E eu fiquei do tipo, olhando ao redor do tipo, meu Deus, e agora? E quando eu vejo as pessoas da cidade, os locais, estão lidando com a maior naturalidade, como se aquilo fosse um Fusca amarelo em Caxambu, entendeu? Não tinha nada de esquisito ali. E aí, eu acho que vem uma primeira reflexão com isso, né? Eu não preciso ir até a Colômbia para verificar situações de violência. Eu, sendo alguém que sempre viveu em São Paulo e tal, eu nunca estive ao lado de um fuzil. Mas essa é a realidade de todo brasileiro, né? Pergunta para alguém que mora numa comunidade no Rio. Você já visitou? Oi, desculpa. Você já esteve ao lado de um fuzil? E a resposta provavelmente vai ser outra. E a partir do momento em que eu começo a me deparar com armas constantes ao meu lado, seja um fuzil, um tanque de guerra, um revólver, na primeira vez eu assusto. Na segunda, menos. Na terceira, menos. Então, a banalização da violência, ela vem também de uma situação na qual a pessoa não pode fazer nada. Né? Eu nunca tropecei num corpo quando eu saio de casa. Mas quem vive numa zona dominada pelo tráfico, na primeira vez assusta, na segunda, na terceira a pessoa simplesmente passa e continua porque a vida dela tem que seguir. Então, todo ambiente que envolve desigualdade vai envolver violência. E isso é uma coisa que eu acho que eu e o Jamil a gente ouve muito, dentre as muitas acusações, né? Muitas vezes a gente fala isso no livro. Quantas e quantas vezes as pessoas falam: você não tem que opinar nada sobre o Brasil, você não mora aqui, vocês foram embora. E aí a pergunta é também, o que é viver em um lugar hoje em dia no mundo globalizado? Né? O simples fato de eu estar fisicamente fora do Brasil em boa parte do ano, e que nem é sempre que eu estou no Brasil toda hora, mas eu tenho meu trabalho no Brasil, meus livros no Brasil, a gente escreve para veículos de comunicação brasileira, a família está no Brasil, o salário vem do Brasil. A gente não tem nada a ver com isso? E como diz o Jamil, ele sempre fala uma coisa, ele fala, só existe um país onde eu posso votar, que é o Brasil. Então, como que eu não sou brasileiro nessa medida? Mas é muito interessante como quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, mas você mora em Portugal, Portugal é ótimo, é lindo, é super seguro. Eu falo, é verdade. E aí, quando você vira para as pessoas e fala que, por exemplo, o salário mínimo aqui e o salário de um executivo mais ou menos bem-sucedido talvez seja 4, 5 vezes o valor do salário mínimo, você vê os brasileiros arregalarem o olho desse tamanho, porque definitivamente no Brasil um executivo bem-sucedido não ganha 4 ou 5 salários mínimos, ganha muito mais do que isso. E as pessoas ficam do tipo, nossa, mas os salários são tão baixos em Portugal, que horror, que horror. E eu falo, mas vocês acham que o país é pouco violento por quê? Porque tem pouca desigualdade social. A partir do momento em que você não tem alguém ganhando 30 ou 40 ou 50 vezes o salário de outra pessoa, né? E aqui é possível viver com um salário mínimo, né? Em Genebra eu acho que é parecido. É claro que não é uma vida de luxo, mas é possível viver diferente do Brasil, que no Brasil é realmente quase inviável numa cidade como São Paulo você viver com um salário mínimo, né? E ter uma família ainda que pequena. Isso faz com que as pessoas elas distanciem. Eu quero viver a segurança, mas eu não quero viver o combate à desigualdade social. Eu não quero que a minha filha que fez faculdade de odontologia ganhe a mesma coisa que ganha uma empregada doméstica. Então, pera. Então, você tem que fazer uma escolha. Ou você quer, né, pacificação social e combate à desigualdade social, ou então você quer a manutenção da desigualdade social e continuar tentando andar de carro blindado ou não saindo à noite e tal, né? E às vezes eu falo, talvez, na verdade não, talvez, mas a elite brasileira, ela não tem vontade de ser a Noruega. A elite brasileira adora continuar sendo igual a Luanda, né? Ou a qualquer outra capital que haja desigualdade social na África. As pessoas preferem ter, né, o apartamento com segurança e o carro blindado para poder continuar explorando uma mão de obra super barata de uma empregada doméstica, de um motorista, de uma manicure, e por aí vai. Então, acho que enquanto a gente não entender que desigualdade e violência são duas faces de uma mesma moeda, não adianta a gente continuar com a conversa.
Enquanto você tem um governo que continua legitimando as desigualdades, se não incentivando a desigualdade, mas quer abrir uma política de compra de armas, você vê que exatamente o Brasil não quer ser a Escandinávia, né? O Brasil não quer combater a desigualdade social e ser mais seguro. O que o Brasil quer é perpetuar a desigualdade, mesmo que isso tenha um custo de insegurança. De fato. Muita lucidez, Ruth. Exatamente essa lucidez, essa clareza do pensamento que está no livro. Para retomar, galera, aqui, quem não pegou do início, a gente está falando do livro de lançamento do Jamil Chad, da Ruth Manuz e do Jamil Chad. 10 histórias para tentar entender o mundo caótico. Reflexões importantíssimas, um livro bem fluido, muito gostoso de ler e que elucida e amplia muito o nosso diálogo, a nossa reflexão sobre a contemporaneidade e as prospecções futuras. E, Rafael, desculpa te interromper, mas só o Jamil colocou uma coisa aqui que é super importante, né? Que ele fala, o contrário da pobreza não é riqueza, o contrário da pobreza é justiça. Que eu acho uma frase fundamental, que é realmente isso, né? Enquanto houver gente muito pobre e muito rica, tem uma coisa errada, né? E quando houver justiça, existe alguma coisa certa. É interessante que nesse aspecto também, quando vocês comentam, né, falam que os fatos deixam muito clara a reflexão. Diante do salário mínimo no Brasil, um presidente ganha por volta de 30 mil reais, 30 mil só de salário, então quase 30 vezes mais um salário mínimo. E aí você coloca que o primeiro-ministro em Portugal, né, ele ganha 5 vezes mais do que um salário mínimo de Portugal. Então, é autoexplicativo, né? É autoexplicativo. Então, fazendo um recorte dessas minúcias, entre aspas, do cotidiano que a gente começa a evidenciar, né, as problemáticas decorrentes disso, chega até a violência. E o que você estava falando é isso, a nossa herança, né, o fruto perverso da elite ainda escravocrata, né, a herança que a gente tem. Ruth, você falou da questão das mulheres, das domésticas, você tem um trabalho importante, né, do seu mestrado, que desdobra e reflete muito, né, esse período, a condição trabalhista das mulheres. Você faz palestras, né, sobre empoderamento feminino, a relação da igualdade entre os gêneros. Você menciona no livro, inclusive, né, a preponderância do feminismo interseccional. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente da figura das mulheres nesse momento de pandemia. Nós ainda estamos numa situação delicada, né? O Brasil passou aí mais de 120 mil mortos, a pandemia não findou, a situação ainda é delicada. E como que você, enquanto feminista, enquanto advogada, pensadora da contemporaneidade, vê essa situação das mulheres, né, nesse período tão delicado, e as prospecções, né, as possibilidades de prospecção nessa luta, nesse engajamento entre os gêneros, a igualdade entre os gêneros. Ruth? Então, Rafael, eu acho que a pandemia ela vem acelerar uma série de assuntos que já estavam aqui sendo urgentes, né? Então, por todos os ângulos, a saúde pública já tinha peculiaridades que precisavam ser observadas. A pandemia vem e fala, olha, tem que olhar agora. A desigualdade, a mesma coisa. O meio ambiente, né? A gente vê, por exemplo, quando pararam todos os carros e tal, e você vê, de repente, os animais nas cidades e os rios e o ar completamente diferente, vem mais uma porrada do tipo, olha, se vocês já estavam achando que precisava pensar em meio ambiente, agora a gente evidenciou ainda mais. E por aí vai. E eu acho que a situação das mulheres é um desses assuntos, né? Se a gente já tinha muitos problemas, se a gente já tinha questões relativas, né? O problema na situação das mulheres não é um problema que a gente possa setorizar, do tipo, não, o problema das mulheres está na maternidade, ou o problema das mulheres está na desigualdade salarial. Não, ele é 360 graus, né? O problema em ser mulher, ele é um problema que está na nossa vida em absolutamente todos os ângulos. Não tem um assunto da vida que não passe
por esse problema. Então, Uhum. isso vai influenciar os meus estudos, isso vai influenciar minha carreira, isso vai influenciar meu trabalho, isso vai influenciar a minha vida matrimonial, isso vai influenciar a maternidade, isso vai influenciar a não maternidade ou a não vida matrimonial, isso vai influenciar a roupa que eu uso, a violência que eu sofro na rua, a minha sobrecarga em casa. Então, não tem assunto da vida que não esteja condicionado pelo ser ou não ser mulher. Uhum. E a pandemia, ela traz isso de forma escancarada. Por quê? O fator principal é o seguinte: a gente acha que a gente está vivendo um cenário de emancipação da mulher. E aí vem a frase que eu já citei em todas as minhas palestras, em todos os meus livros, da pesquisadora italiana Giulia Manera, que eu vi que estava assistindo a live, e que eu acho fantástico, que ela diz: a mulher nunca foi realmente emancipada, ela foi solicitada pelo capital. Uhum. A mulher, as tarefas domésticas nunca foram redistribuídas entre homem e mulher. Elas foram simplesmente delegadas a uma outra mulher, mais negra, mais pobre, a empregada doméstica, e quando chega em casa também encontra o seu trabalho, a sua esfera, o seu trabalho doméstico. Então, o que a pandemia veio evidenciar, especialmente no Brasil? A mulher que achava que estava emancipada porque eu trabalho em tal lugar, eu tenho a minha carreira, a partir do momento em que ela volta para dentro de casa e a empregada doméstica é retirada desse cenário por força da pandemia, ela descobre que as atividades domésticas seguem sendo dela. Então, não, mas até tem um marido que ajuda. Já começou o erro no verbo, né? Porque se ele ajuda, você está dizendo que a tarefa é sua. Se os dois têm uma carreira, se os dois têm trabalho para fazer, se o filho é dos dois, a casa é dos dois, os dois comem a comida, os dois sujam o banheiro, tem algum erro muito grave em falar que ele me ajuda. Então, o que se percebeu foi que a tarefa segue sendo um lugar da mulher. E mesmo quando há partilha, tem o fator da carga mental, né? Então, muitas vezes tem aqueles homens que dizem: não, tá bom, mas eu faço o que tiver que fazer, você só precisa me dizer o que eu tenho que fazer. Por que eu tenho que te dizer? Porque sou eu que faço essa gestão? Se a mulher faz a gestão, já está aí uma sobrecarga. Então, a pandemia, ela veio, especialmente no Brasil, que é o país que mais explora a mão de obra doméstica no mundo, demonstrar que a gente tem uma questão de base muito grave. Às vezes eu vejo que a gente está debatendo temas muito elevados já. Não, vamos falar do número de mulheres que tem que ter na cúpula das grandes empresas. Legal, é super importante. Mas não adianta a gente ter mulheres na cúpula da empresa se essa mulher da cúpula da empresa ainda não tiver partilha igualitária de tarefa doméstica em casa. Né? Às vezes a gente está em assuntos muito elevados quando a base ainda está completamente esburacada. Então, eu acho que a principal lição que fica da pandemia é a gente conseguir olhar para isso e falar: não, pera, a discussão tem que vir desde o começo. Sim, sim. Interessante, importante essa sua reflexão, porque assim, desconstrói um pouco também essa coisa distanciada de elucubrações, né? Onde vamos chegar e onde devemos, se a relação micro, né? Se a relação cotidiana não se transforma, né? É importante isso. E mesmo ainda dentro desse tema, Ruth, eu gostei muito do capítulo em que você aborda o feminismo e como o Jamil, com um talento imenso e muito conhecimento, ele também traz a genealogia, né, do uso do véu. Você indica o livro dele, né, para leitura também. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre aquela passagem que você inicia a história, em Marrakech, né, no Marrocos, em que você encontra, né, em olhar para uma mulher, né, toda coberta, né, com uma burca, e você fala sobre os falsos abismos, né, que a priori você, enquanto ocidental, está numa condição de fazer uso, né, da sua liberdade, e aquela mulher não, e aí você vai tecendo uma reflexão muito profunda, interessante e bonita sobre talvez não seja bem assim, talvez você não esteja tão livre assim. Você pode falar um pouco dessa reflexão, dessa experiência que você viveu ali no Marrocos, Ruth? Sim. Que legal. O Jamilton já está aí vendendo meu peixe, falando que adora essa parte do livro sobre os falsos abismos. Mas é uma coisa muito interessante, sabe, Rafael? A gente não percebe
eu acho que eu demorei muito tempo para perceber, tanto no meu estudo de direito do trabalho, né, no meu doutorado, que está acabando em nome de Jesus, mas tanto no doutorado quanto nos meus estudos sobre gênero, e meu doutorado está na área do direito do trabalho, direito internacional econômico do trabalho, é muito interessante como a gente, às vezes, esquece o quanto a gente vive uma cultura colonialista. Uhum. E eu acho que, lendo Boaventura de Souza Santos, isso é maravilhoso para a gente entender esses pilares, né? Ele fala que o capitalismo precisa do colonialismo e precisa do patriarcado. Senão, sem isso, o capitalismo não sobrevive. E é verdade. A gente não percebe quantas vezes a gente olha para tudo no mundo através de um olhar colonialista. Aí você vai falar, mas eu sou brasileira, eu não sou colonialista. Gente, a gente é branco, a gente é ocidental, a maioria de nós é cristão, né, ou ateu. Então, é óbvio que a gente tem um olhar colonialista e a gente tem um olhar que traça o paradigma europeu, ou no máximo norte-americano, como um ideal. Tudo que fugir desse paradigma está errado. Então, as tribos africanas precisam evoluir, as tribos indígenas precisam evoluir, as pessoas muçulmanas precisam evoluir. Então, já tem um erro quando a gente olha para o mundo inteiro, estabelecendo um padrão correto, que é branco, é heterossexual, é cristão, tem certos valores. Quando a gente traça isso como paradigma e a partir daí a gente começa a olhar para os assuntos, a gente já começou errado. E eu, enquanto feminista, percebo isso muitas vezes. Quantas vezes a gente lê artigos feministas e conversas de mulheres feministas, mas que ficam num lugar de a gente precisa salvar as mulheres de burca. E eu já aprendi, depois de muito tempo, que eu não preciso salvar nenhuma mulher de burca, eu preciso ouvir mulheres de burca. Eu preciso ler mulheres de burca. Eu preciso entender o que elas vivem e o que elas passam. E se em algum momento elas disserem, nisso a gente precisa de ajuda, legal. No resto, eu tenho que entender. Então, o que aconteceu comigo? Eu sempre olhei para as mulheres de burca, que a gente vê mais na Europa, e quando eu fui para o norte da África, a gente vê ainda mais, de um lugar muito distante, com um verdadeiro abismo. Né? Nossa, e eu nem tô falando da mulher que tá só com o lenço, né? Só o hijab. Não, tô falando da burca mesmo, costurada aqui no meio do olho, preta, né? Assim, com luvas e tudo. Não aparece nada daquela mulher. Eu falei, é óbvio que essa mulher é absolutamente diferente de mim. E esse meu relato em Marrakech é o fato de que eu tô esperando um ônibus e sai essa mulher de burca, de um carro elegante e tal. E uma hora, quando ela levanta um pouquinho a burca para andar, eu vejo que ela tá com o mesmo tênis Adidas que eu. O mesmo, exatamente, da mesma cor, o mesmo modelo, esse bobear o mesmo tamanho. E quando eu fiquei intrigada com aquilo e olhei muito para ela, eu reparei que os olhos dela eram exatamente da cor do meu. Não que seja um olho muito raro, mas eu tive uma sensação bizarra de que aquela mulher podia ser eu. E eu fiquei meio em pânico com tudo aquilo, sabe? A bolsa que ela tava usando, eu não tinha uma igual, mas eu compraria, na boa. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui, porque eu não posso ser parecida com essa mulher. Eu não sou parecida com nenhuma mulher de burca. Nenhuma mulher de burca com luvas pode ser parecida comigo, porque tem um abismo entre a gente. E aí eu parei e pensei, falei, calma. Talvez não haja um abismo entre a gente. Talvez, se eu sentasse para tomar um café com ela, a gente tivesse os mesmos dramas, os mesmos sonhos, os mesmos problemas embaixo da burca ou embaixo da minha saia branca. E aí, o que acontece é que meu ônibus chega, né, dando um spoilerzinho do livro, mas vamos ver se as pessoas ficam com vontade de ler. O meu ônibus chega, eu tava com uma roupa larga, né, porque eu tentando respeitar um pouquinho da cultura local, eu tava com uma saia longa, larga, os ombros cobertos, apesar dos 40 graus. Eu entro no ônibus e no momento em que eu entro, eu tenho aquela sensação que toda mulher já viveu de ter o corpo perfurado por olhares de homens, né, que acham que tem o direito mesmo de olhar, quando não de comentar e de fazer comentários em voz alta, e aquele olhar que me destrói, né? É horrível, é extremamente violento. E aí, quando eu sentei no meu lugar do ônibus e olhei ainda para ela, eu me perguntei, será que eu sou tão mais livre do que essa mulher de burca? Será que o fato de eu andar com as minhas roupas, mas ter medo de certas roupas à noite e ter medo de certos julgamentos e ver esses homens julgarem o meu corpo, será que eu tô tão mais livre do que ela de burca? E aí eu não tô te dando uma resposta do tipo, não, ela é mais livre de burca. Não acho que seja isso.
Mas a gente traça o nosso paradigma ocidental de forma tão sólida que é óbvio que é melhor. É óbvio que eu sou livre, ela não é, né? Eu falo essa divisão como Ocidente e Oriente tem livre e escrava, né? Livre e presa. Será que é tão simples assim? Ou será que, em certa medida, toda mulher é prisioneira desse sistema? Então, aí as pessoas vão ler as conclusões no livro. Ruth, grato, muito grato, assim, porque realmente, como mencionou o Jamil, foi o grande momento, um dos grandes momentos assim do livro, mas esse me chocou até pela questão de gênero também, enfim, a gente não está no lugar de fala de uma mulher, então o que nos cabe é escutar, né? Escutar, compreender, Legal. enfim. E acho que isso vale para tudo, né, Rafael? Vale para tudo na vida. Então, quantas vezes a gente precisa escutar, a gente precisa aprender a fazer isso. Então, eu quero ouvir mulheres negras, eu quero ler. E eu sempre digo isso. Eu tenho uma preocupação agora, a cada livro que eu leio, eu tento olhar quem é esse autor. Ele é branco ou ele é negro? É homem ou é mulher? É europeu ou é africano? Porque a verdade é que a gente sabe, se a gente começar a ler só o que está ali na frente, a gente acaba lendo só homem branco. Tem coisas maravilhosas, mas se a gente quer crescer com a literatura e com as leituras, a gente precisa ter essa preocupação. E eu tenho muito, né? Fico muito feliz. Esse ano eu já li 3 livros de mulheres negras, 2 livros de homens africanos, e que a gente faça isso, porque é só assim que a gente se enriquece. Perfeito, perfeito, Ruth. Bom, galera, Ruth, nós estamos aí com um pouco mais de 8 minutos para findar a live, estamos chegando aí no momento final. Grato quem está nos acompanhando, quem está colaborando aí com reflexões, elogios, ponderações, especialmente aí o Jamil Chad, que está nos acompanhando, muito grato, parabéns pelo trabalho também, Jamil. Hoje é o lançamento do 10 histórias para tentar entender um mundo caótico, da editora Sextante, muito grato pelo carinho também da editora, a toda a galera que trabalha no comercial, no marketing de O meu tá lá. de outra cor, né? A gente tá com luz diferente, o meu fica de outra cor. São luzes distintas, então temos Né? 2 exemplares diferentes, com Mais cores laranja. reluzentes e diferentes. Livraço, galera, para todos os públicos, quem tem interesse por política, economia, sociedade, vale a pena a leitura. Ruth, para afindarmos aí o nosso bate-papo, está muito gostoso, muito interessante. Eu gostaria de uma reflexão final, gostaria de te escutar. Existe um capítulo lindo também, que foi aí logo o princípio da minha leitura, que você está no Vietnã, né? E você conta um relato lindíssimo com um senhor chamado Lan. Você vai tecer reflexões ali sobre a felicidade, né? Você e o Jamil. Mais uma vez saem de uma esfera comum, de uma esfera aparentemente rasa da ideia e concepção de felicidade, e aprofundam essa reflexão e as compreensões do que é ser feliz na contemporaneidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua reflexão e o que você compreende como uma sociedade feliz, trazer um pouco dessa reflexão que vocês colocam no livro para a gente, e se é possível ser feliz em meio a um processo tão catastrófico como esse momento pandêmico, e se saindo, atravessando desse momento, você acredita, né, você disse que é esperançosa, eu gostaria de saber se você acredita que seremos pessoas mais felizes, ou pelo menos mais fortes, depois de atravessar esse grande momento de crise. Ruth. Que legal. Ó, aproveitando, vi que tem uma pessoa perguntando se só tem físico ou tem e-book. Tem os dois, tá? Tem físico e e-book. Tudo em vários sites, então é fácil de achar. Mas é muito interessante pensar sobre isso. Eu sempre lembro de uma das conversas que eu tive com a Bruna Lombardi, que é uma pessoa interessantíssima. Ela disse uma coisa que eu nunca esqueci, que eu acho até que está no livro, que ela fala: as pessoas confundem frequentemente felicidade com alegria eufórica. E eu acho que isso é uma lição para a vida, né? Que às vezes a gente acha que para a gente ser feliz, a gente tem que estar sempre naqueles momentos de alta frequência, mega, né? Nossa, felicidade. Não, né? E a felicidade, ela é um processo com altos e baixos e que tem muito a ver com autoconhecimento. Quanto mais a gente tem autoconhecimento, mais feliz a gente é, inclusive para se permitir os momentos tristes. E eu acho que essa confusão de felicidade e alegria eufórica faz com que a gente
Veja muitas coisas que a gente acha estranho. Então, por exemplo, quando o Jamil conta, né, de uma viagem que ele faz na África e que ele vê um grupo de meninos muito pobres com a camisa do Ronaldinho Gaúcho, passando e comemorando e tal, e que eles tinham ganhado um título de futebol e tal. E aí a gente fala assim, ai, que louco, né? Mas as pessoas, mesmo com tanta desgraça, são felizes, são super felizes. A mesma coisa que a gente vê no Brasil, quando acontecem desgraças, e mesmo assim as pessoas colocam um samba e tomam a sua cerveja, mesmo no meio de uma enchente. E é muito fácil a gente cair nessa cilada, né? E muito confortável, que a gente fala, ah, mas no fundo as pessoas são felizes. Não, as pessoas vão mantendo momentos alegres dentro de uma miséria de infelicidade, né? Que a gente vê em quase todos os países do hemisfério sul. Agora, a felicidade em si é muito mais delicada. E a gente às vezes também vê coisas, pesquisas que dizem, o país mais feliz do mundo é a Dinamarca. Vamos pensar também, né? Esquisito, porque eu tive na Noruega recentemente e eu não achei que a pessoa estava tão feliz assim, né? A gente vê aquela coisa muito contida, aquela distância muito grande entre as pessoas. O Jamil conta uma coisa que eu acho muito engraçada, né? Na Suíça, que é um país que está na lista dos países com mais felicidade no mundo, em que falaram, né, que agora com a Covid você tem que dar distância de 2 metros para as pessoas e que os suíços, né, uma piada, mas que os suíços dizem mais 2 metros, por que essa intimidade toda? Né? Que normal para eles é ficar 10 metros longe das pessoas. Então, a gente trabalhar a ideia de felicidade, a gente não escreve um capítulo aqui para falar uma coisa, né, um discurso de Miss. A gente tem um capítulo para discutir a felicidade enquanto política pública. Como é que a gente vai falar em felicidade sem liberdade? Como é que a gente vai falar em felicidade sem direitos sociais? Como é que a gente vai falar em direitos, em felicidade em situações de violência? Então, não adianta a gente querer ir por um caminho fácil. A felicidade é muito profunda e ela precisa fazer parte da agenda do Estado. Né? Os instrumentos de felicidade, que são basicamente você ter moradia, você ter trabalho, você ter tratamento com dignidade pelos órgãos públicos, você ter educação. É aquele pacote básico, né? Esse pacote básico é o mínimo que se precisa para haver felicidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma série de desafios aí que vem através das próprias pessoas. Eu acho super legal mencionar, já se a gente ainda tem tempo, né, a encíclica que o Papa Francisco publicou há 2 dias, né, Todos Irmãos, é uma coisa fantástica, é um marco, é um privilégio para a gente viver num tempo em que isso foi publicado. Né? A gente precisa assistir. Precisa assistir, não, precisa ler. Mas tem um fator que ele coloca ali, que junta com o nosso capítulo, né, que eu estava conversando com o Jamil hoje sobre isso, que ele fala sobre o amor na política. A gente fala muito, o capítulo que a gente tem sobre amor, a gente acaba indo muito além, né? A gente não está falando do amor conjugal, a gente está falando do amor como norte da vida e do amor, às vezes, até de forma distorcida, que gera, por exemplo, o sentimento nacionalista. Então, como é importante a gente trabalhar conceitos como amor e felicidade dentro da política. Ninguém está falando de trabalhar isso, né, dentro do circuito de flores. A gente está falando de trabalhar isso porque qual é o grande objetivo da vida das pessoas se não for, em alguma medida, encontrar a felicidade, viver momentos de amor dentro de possibilidades que o Estado também nos dá. Não adianta a gente querer, então as pessoas os casais homoafetivos não podem se casar e não podem adotar filho. Política de felicidade é essa? Mulheres não podem sair na rua sem medo de serem violentadas em qualquer esquina. Onde está a política de felicidade? Onde está a dignidade das pessoas em tudo isso? Então, acho que o nosso livro é um exercício muito grande de perguntas. Né? A gente fala isso, a gente não quer trazer respostas, a gente não quer colonizar leitores, mas a gente quer abrir um debate e fazer perguntas novas, como aquela do tipo, vamos sair do lugar de falar, ai, coitada das mulheres de burca, e vamos perguntar, será que a gente é muito mais livre do que elas? Né? Vamos sair do lugar de falar, a violência é terrível, mas a gente vai falar, e a gente não lucra com a desigualdade e a violência enquanto pessoas brancas e privilegiadas? Então, vamos mudar as perguntas. É muito o que a gente tenta trazer com o livro.
e que eu espero que os leitores gostem e que faça sentido para eles. E que, olha, sempre que eles chegarem a conclusões, você, inclusive, Rafael, conclusões diferentes das nossas, me escrevam para o Jamil, nos contem, porque a gente fez um diálogo ali os dois, mas se esse Sim. fosse um diálogo com 300 pessoas, 3.000 pessoas, ele seria certamente muito mais rico. Ruth, muito grato pela colaboração, pela gentileza e por ceder o seu tempo. Batemos 1 hora agora de diálogo. Vamos cair a qualquer momento, mas você precisava findar essa reflexão tão importante. Galera, não deixe de fazer aquisição do livro digital, do livro físico. 10 histórias para tentar compreender um mundo caótico, da editora Sextante, publicação aí, autoria da Ruth Manus e do Jamil Chad. Excelente livro, faremos aí toda a indicação necessária, possível. Sucesso, Ruth, grato pela participação, Jamil. Vocês são muito especiais e pessoas importantes para a contemporaneidade e para as reflexões caminharem para frente, com muito amor e lucidez, Ruth. Muito grato. Um Rafael, abraço muito forte. obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, Martins Fontes. Obrigada ao Jamil por estar aqui, mesmo à distância, com a gente. E espero que todo mundo goste, viu? Até a próxima e tudo de bom. Galera, disponível no feed do nosso Instagram e também disponível no YouTube da Martins Fontes Paulista. Muito grato a todos. Ótima noite, boas leituras. Até mais ver. Sucesso. Obrigada. Tchau, tchau.